Eu queria que você abrisse suas Bíblias em Gênesis no capítulo 37. Nós estamos pregando sobre a vida de José. Gênesis capítulo 37. Eu gostaria que os irmãos deixassem suas Bíblias abertas para que você possa acompanhar. 37, Gênesis capítulo 37. Hoje, o tema do meu sermão é quando o sonho parece impossível. Quando o sonho parece impossível. No capítulo 37, se os irmãos começarem a ler, vão ver falando sobre essas são as peregrinações de Jacó, e José tinha 17 anos, ele morava numa família muito problemática, 4 esposas, um pai, 12 irmãos e uma situação muito difícil. Mas Deus tinha um plano para a vida de José, como Deus tem um plano para a sua vida, para a minha vida. Então diz a palavra de Deus que por alguma razão José demonstrava habilidade, José demonstrava que era realmente uma pessoa diferente. E a Bíblia diz uma coisa tão interessante a respeito da vida dele: Deus estava com José. Será que Deus poderia dizer o mesmo ao meu respeito? Eu estou com você, eu estou na sua vida, eu estou tomando conta de todos os detalhes na vida, no seu dia a dia. Muitas vezes nós ficamos tão agoniados, a gente fica tão apavorado. Eu estava lá em Recife e estávamos numa convenção e quando saí fomos tomar um lanche e eu pedi um lanche e a menina começou a demorar a trazer o lanche e eu esperando e olhando a hora e nada. E então a moça veio e disse: minha filha, e o lanche? Ela disse, olhou para mim e disse: moço, deixa de ser agoniado. Foi a primeira vez que, como pastor, eu fui chamado de agoniado. E foi a primeira vez, não foi a primeira vez que eu percebi que ela estava certa. Todos nós temos essa agonia natural e a gente fica desesperado com as coisas. E na casa de José havia muita agonia, muita desesperação, o que fazer? Mas Deus estava com José. Uma coisa que você vê é que Jacó amava mais a José, era o filho da sua esposa querida, Raquel. Ela já havia morrido, né? Agora aquele moço está ali e Jacó já no final da sua vida, querendo passar o bastão para alguém que pudesse conduzir os negócios, então faz aquela manga, aquela túnica com uma manga talá, faz aquela beca muito bonita e coloca no seu filho José, como dizendo: José, agora você é o chefe, você está in charge, você vai comandar, você vai resolver a situação aqui. E tudo isso criou um ambiente de mal-estar. Se já era ruim, imagine agora com os irmãos de José que não gostavam de José porque viam a predileção do pai. Mais adiante José disse: olha, eu sonhei, eu tive 2 sonhos e eu queria contar para vocês. Talvez, eu daqui a pouco falo sobre isso, mas José abriu a boca, talvez quando não devesse abrir a sua boca, mas ele disse: olha, eu estava ali, nós estávamos todos no campo e cada um com seu feixe, de repente o meu feixe ficou em pé, né? E ficou no meio de vocês ao redor e vocês começaram a se inclinar, como o pastor pediu para nós nos inclinarmos diante de Deus. Então os feixes estavam se inclinando e os irmãos disseram: mas o que você pensa que você é? Você vai reinar sobre nós? Ele não sabia que isso tudo vinha do Senhor. Muitas vezes eu e você não sabemos que determinadas coisas em nossa vida, em nossa família, em nosso lar, vêm do Senhor. E nós não somos sensíveis para entender esta vontade de Deus. Mais adiante José disse: mas isso não é nada, eu tive um outro sonho. A lua, o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Aí Jacó diz: meu filho, isso é demais, né? Até eu e sua mãe vamos nos inclinar diante de você. Mas Jacó era um homem de Deus, ele via pela perspectiva espiritual. Então diz a palavra de Deus que Jacó disse: ele guardava no coração essas palavras. Quando a gente está em sintonia com Deus, quando a nossa vida espiritual, estamos em oração, estamos em contato com o Senhor, ainda que as coisas aconteçam, que nós não tenhamos ideia por que elas estão acontecendo, Deus está em controle, Deus está operando, Deus não vai nos deixar fracassar. O salmista Davi disse: eu fui moço, mas hoje eu sou velho, eu estou no final da minha vida, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Durante toda a minha vida de crente,
Eu sou crente há 52 anos de vida cristã. Eu nunca vi um crente passar fome. Eu nunca vi um crente pedir esmola. Eu nunca vi um crente estar aí jogado na rua e dizendo eu não tenho o que comer. Porque Deus sempre levanta gente para ajudar. A mesma maneira como Ele alimenta os passarinhos, as aves dos céus, Ele levanta pessoas também, filhos seus, para tomarem conta de nós. Então, a Bíblia diz que os irmãos de José invejavam ele mais ainda. Aí aconteceu uma coisa diferente. Jacó chamou seu filho José e disse: José, os seus irmãos estão lá em Siquém, estão pastoreando, eles eram pastores de ovelha, vai lá dar uma olhadinha, dá uma espiada, porque Jacó já sabia, conhecia a turma, conhecia o eleitorado dele, falou, vai lá dar uma espiada como está a turma. José chegou em Siquém, eles não estavam lá, e alguém disse, nós ouvimos que eles foram para Dotã. Lá vai José. Eu fico impressionado com este moço, 17 anos, devia ter chegado lá, aquela turma que ele conhecia, não gostava dele, gente cri-cri, gente que ficava pegando no pé dele todo o tempo, chegou lá, olhou, não está aqui, voltaria, pai, olha, tinha lá, sumiram, não sei onde está, mas não foi isso que ele fez. Ele foi atrás até encontrar os seus irmãos. Veja que espírito. Veja que atitude, e por isso que a vida de José é parecida com a de Jesus, porque se Jesus olhasse para você e visse você abandonado, pecando, você com o coração e a mente suja, você longe dele, e ele desistisse, vá para o inferno, eu não quero me saber de mim, não quer me seguir mesmo, problema é teu. Mas Jesus não faz isso, ele vai atrás, ele é o pastor que ama as ovelhas, e ele pega aquela ovelha que está caída, aquela ovelha que está doente, aquela ovelha que está necessitando da sua proteção, e é isso que Deus faz, é isso que Jesus faz, por isso que ele é chamado de um bom pastor. E José foi e encontrou os seus irmãos. No que José foi aparecendo, os irmãos dele olharam e disseram, lá vem o sonhador. Eu gosto, já preguei um sermão sobre isso. Lá vem o sonhador, lá vem, vamos matá-lo e ver em que dar os seus sonhos. Eu vou repetir, vamos matá-lo e vamos ver o que dá os seus sonhos. Meus irmãos, 2 sonhos maravilhosos. Deixe-me lhe perguntar, alguma vez em sua vida você já experimentou a chateação de um sonho não ser concretizado? Você estava certo que ia tudo acontecer e de repente, tudo foi por água abaixo. Filho que cresceu e não era exatamente como você esperava. Um casamento que você achou que ia sair de um jeito e saiu do outro. Um negócio financeiro que você achou que seria um sucesso e de repente, nada. Quantos sonhos interrompidos nós temos? E eu imagino José, se ele de alguma maneira não ficou um pouco assim preocupado, gente, Deus me deu esse sonho, agora eu venho aqui e encontro a situação. Que situação? Lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Aí os irmãos disseram, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos matá-lo, depois tiramos a roupa dele, matamos um cabrito, molhamos com sangue e entregamos ao nosso pai e falamos que uma fera o devorou. Quando José foi chegando, um irmão dele, Rubem, o mais velho, disse, não vamos fazer isso, misericórdia, nós tememos a Deus, não vamos fazer isso, vamos colocá-lo num poço. Ora, irmãos, o poço na antiguidade era assim, a boca era como uma garrafa, uma boca pequena, porque aí eles colocam uma pedra em cima. Por isso que você lê sempre na Bíblia que quando cavavam um poço, eles colocavam uma pedra. Então, o gargalo do poço, a boca do poço era pequena, mas à medida que eles iam cavando, eles ampliavam o poço para tirar a água. Então, uma pessoa que caísse ali teria muita dificuldade de sair. E olha onde eles escolheram. Olha, vamos fazer o seguinte, uma morte mais tranquila, mais aguada, uma morte mais refrigerada dentro do poço. Que tal? Vamos jogá-lo lá dentro. A gente assim, não vamos fazer isso, não vamos fazer, e escolhe uma outra coisa como se fosse melhor. Jogaram José dentro desse poço. A Bíblia diz que José clamava aos seus irmãos, não façam isso, tenham piedade de mim, o que foi que eu fiz para merecer isso de vocês? Não, você fica sonhando, dizendo que nós vamos nos curvar diante de você, agora vamos ver, nós vamos tirar sua pele, vamos ver no que dá. E a Bíblia diz que eles ficaram ali comendo, e o irmão gritando dentro do poço. Veja, gente insensível, gente de coração duro, mesmo na família. Não é porque na família nós temos A, B, C, que não aparece corações duros. A Bíblia diz que muitas vezes os nossos maiores inimigos estão dentro da própria casa, seja ela qual for.
Então, na família, muitas vezes, nós temos isso. Um é mais cabeçudo, um pensa de uma maneira, outro pensa do outro, e todo mundo querendo jogar o outro no poço. Você vai fazer o que eu estou dizendo? Não. Então, vamos colocar você no poço. Você vai ou não vai me dar o dinheiro? Não, não vou dar o dinheiro, não. Então, vai para o poço. Você vai fazer isso, aí vai comigo, vai me levar no céu? Não. Então, poço em você. E nós ficamos assim, nessa atitude. Olha o poço, eu te ponho no poço, eu te ponho no poço. Será que Deus iria fazer isso comigo? Será que Deus faz isso comigo? Você é desobediente, você não deu dízimo domingo, você não foi à igreja. Olha o poço. Se Deus tivesse de fazer isso, o poço já estaria cheio. Sem dúvida alguma. Quanta gente estaria no poço. Mas, irmãos, Deus tinha um plano para a vida de José. E o Senhor... Os sonhos que Deus havia colocado no coração de José eram sonhos grandes. Ele reinaria sobre os seus irmãos, sobre a sua família, sobre o seu povo. José não sabia a extensão do sonho. Você não sabe a extensão do sonho que Deus tem colocado em você. Antes de vir para o seu país, o seu sonho era vir para esse país. Agora você está nesse país, para alguns, o sonho virou pesadelo. Para outros, o sonho parece que está desaparecendo. Para outro, o sonho parece que não tem mais razão de ser. Por quê? Se Deus lhe deu esse sonho, você precisa descobrir a extensão desse sonho. Por que Deus lhe deu? Esperar pela hora de Deus. Deus está trabalhando. Ele não vai lhe abandonar. Ele não vai lhe jogar no poço. E nem você vai ficar na cova. Você vai se levantar e dizer como Davi: o Senhor colocou um novo cântico na minha boca. Deus coloca novo cântico na minha boca. Deus coloca um cântico de vitória, um cântico de esperança, um cântico de alegria, e não joga você dentro do poço. Até que, muitas vezes, nós ficamos quase que na iminência, pensando que vamos cair. O que fazer? Mas é nesta hora que cantamos sobre a nossa fé. A minha fé, o meu amor estão firmados no Senhor. Quando os discípulos ficaram desesperados com todo aquele temporal, aquelas ondas, tudo, eles foram lá acordar Jesus. Acorda, Senhor, vamos todos para o poço. Jesus levantou e disse: onde está a vossa fé? Jesus não disse: cadê o conhecimento de vocês? Jesus não passou um carão até que devia. Mas Jesus disse: onde está a vossa fé? Porque se nós somos salvos por meio da fé, como aprendemos na escola dominical, a fé que recebemos e a fé que o Espírito colocou e a fé que Deus tem cultivado em nossa vida deve ser suficiente para fazer nós sabermos que não seremos lançados no poço. A nossa fé é maior. A nossa fé é grandiosa, a nossa fé no nosso Senhor, na palavra de Deus, não permitirá que você e eu sejamos jogados dentro desse poço. José, irmãos, talvez abriu a boca para as pessoas erradas. Lá em Lamentações, versículo 3, 22, você lê uma palavra interessante. Sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz assim: põe a sua boca no pó, assim haja esperança. E mais a Bíblia ainda diz assim, que você deve aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Eu vou repetir: aguarde em silêncio a salvação do Senhor. Não fica assim, para lá e para cá. E agora? O que é que eu vou fazer? Ai. E esse poço é fundo. Como é que eu vou conseguir isso? Como é que isso vai aparecer na minha vida? Que história é essa? Aguarde em silêncio, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Que Deus é esse Deus que servimos? Que evangelho é esse evangelho que nós cremos? Que igreja é essa do Senhor que nós fazemos parte? Que não nos dá a esperança, a alegria, que faz com que a nossa fé seja realmente robusta no momento quando mais precisamos. Que cristianismo é esse? Que vida cristã é essa? A conta gotas? É o que muitas vezes parece ser. Irmãos, muitas vezes nós temos que aprender algumas lições neste sonho. E José aprendeu as duras provas. Primeiro, a lição que os planos que Deus revela a você, muitas vezes são planos, sonhos que são para você. Deus tem sonhos para a sua igreja, mas Deus tem sonho específico para a sua vida. Guarde bem no seu coração, como fez Jacó. Aconteça o que acontecer, passe o que passe, não desista, não vá desistir, não vá chutar o pau da barraca, como falamos, e largar tudo para lá, não.
Então você acha que a vida cristã nada vai acontecer de extraordinário? Que vida cristã boring, enjoada seria essa? Que não acontece nada, nada. A vida cristã, ao contrário, é o que a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições. Nós temos aflições, temos problemas, temos dificuldades, mas o nosso Deus é maior do que as dificuldades. Então, eu repito, quando você tiver um grande problema na sua vida, não diga assim: Deus, eu tenho um grande problema, mas diga assim: problema, eu tenho um grande Deus. Amém? Eu tenho um grande Deus, eu tenho um grande Senhor, eu tenho um Senhor que vai resolver cada passo em minha vida. É a confiança que eu e você temos que ter no Senhor, como teve José. Que esperança ele tinha? Estava ali no poço. Quem ia tirar ele do poço? Aonde estava a esperança? Mais uma outra lição: não deixe que o seu sonho abandone você. Não deixe que o sonho desapareça, ou que leve você a pegar uma vereda errada. Confie no Senhor, diz a palavra do Senhor. Não te estribes no teu entendimento. Existe muitas vezes um momento, um intervalo entre a ação de Deus e o seu sonho. Deus lhe deu um sonho, mas necessariamente esse sonho não vai acontecer amanhã. Há um intervalo aí, Deus está trabalhando e nós precisamos confiar de que o Senhor vai nos ajudar. José foi atrás dos seus irmãos e veja o que aconteceu: buraco nele, poço nele, jogaram-no ali, no fundo de um poço. Às vezes você vai ajudar alguém, às vezes você vai atrás de alguém, às vezes você vai atrás disso e daquilo, às vezes você deixa o Senhor, deixa a palavra de Deus, deixa a oração, deixa a sua fé, deixa a sua confiança e vai atrás de o que eles disseram. Será que é isso aí? Será que é aquilo ali? Poço nele, vai cair no poço, porque esses caminhos não vão levar ao fortalecimento da sua fé. Irmãos, que coisa extraordinária. Os sonhos de José eram sonhos proféticos. Tinham a ver tudo com o futuro da sua família, da sua vida. Era um sonho profético, não era um sonho de acontecer em algum tempo da vida. Thomas Hall, ele disse: o sonhador vai sempre adiante do seu tempo. José estava sonhando adiante do seu tempo. Nada havia acontecido ainda. Nada havia acontecido, mas ele já estava sonhando. Nada aconteceu na sua vida ainda, mas comece a sonhar. Deixe que Deus acalente esse sonho na sua alma, porque você vai ser generosamente abençoado pelo Senhor, e assim diz a palavra. Quem sonha? O Senhor pode realizar milagres. Ele conhece a sua vida, então não desista de sonhar. José não desistiu. Ele era um homem que lutava, ele era um homem que pastoreava as ovelhas, ele ajudava em casa, ele argumentava com seus irmãos. Irmãos, muita gente, cai no buraco, sabe por quê? Porque não faz nada. Fica esperando tudo acontecer. José não. Ele tinha tido 2 sonhos magníficos. O Senhor iria realizar grandes coisas na sua vida. Mas ele foi à luta, ele gritou, ele sabia que Deus iria fazer alguma coisa. Sabe o que Deus ia fazer? E sabe o que Deus faz na minha e na sua vida? Deus restaura os nossos sonhos, Deus burila os nossos sonhos, Deus acrescenta aos nossos sonhos, Deus fortalece os nossos sonhos. Qual é o meu sonho? Qual é o seu sonho? E lá vai José, gritando ali, até que vem uma caravana, e um dos seus irmãos diz: que adianta nosso irmão ficar gritando aqui? Vamos vendê-lo como escravo. Mas e o sonho, José? E então, Érico Veríssimo escreveu: e agora, José? E agora, José? E o sonho? Você vai ser vendido. Mas o meu sonho, Senhor? Você vai lá para o Egito. Mas o meu sonho, Senhor? Você vai ser escravo na casa de alguém. Mas o meu sonho, Senhor? E você fica: e o meu sonho? Deus não está alheio ao que está se passando na sua vida. E eu sei que muitas vezes, caímos no buraco, como Davi caiu. E que buraco que ele caiu, e que poço que ele caiu, que desgraça na sua vida. Ficou ele lá? Não, ele se levantou. Por que vamos ficar ali, como se fim de linha? Não tenho mais o que fazer, não tem solução. Lembre-se,
O nosso Deus é um Deus de soluções. Por isso que Jesus disse que o que ao homem parece impossível é possível para Deus. Deus restaura os nossos sonhos. Em meio de tantos absurdos, conversas inúteis, tudo isso, o que Eclesiastes diz? Tenha temor no Senhor. Lá, capítulo 5, 7. E a Bíblia ensina que muitas vezes nós ficamos assim, pensando, e agora o que vai acontecer? Imagine José, um sonho, parecia um sonho, mas prestes a nem se tornar realidade. Quando um sonho parece difícil de acontecer, oh irmãos, como traz agonia ao nosso coração. E Deus nos dá sonhos para que nós sonhemos. Deus abre a nossa mente para que nós possamos entender o seu propósito e a sua vontade, sabe? Você pode dizer, pastor, mas Deus continua hoje falando através de sonhos? Não. No passado, sim. Mas hoje Ele fala pela sua palavra. Você pode ter um sonho, mas por que Deus não fala através dos sonhos hoje? Bem, você pode, teologicamente, biblicamente, ver que Hebreus diz que no passado Deus falou através dos profetas, tal. Por último, falou através do seu Filho. Pela sua palavra. A sua palavra. Quando você sonha, o sonho é seu. É subjetivo. Só você sabe. Só você sabe. Mas quando você lê a palavra é objetiva para todos. Por isso que Deus fala pela sua palavra, ainda que tenha usado sonhos no passado para expressar a sua vontade. Nós precisamos crer que Deus vai restaurar os nossos sonhos. Quando Davi voltou lá de Ziklag, e ele chegou e pensou, os amalequitas haviam destruído tudo, ele pensou, é o fim. Satanás sempre faz isso, é o fim, você está destruído, você não vai conseguir, pare de sonhar, deixe de ser bobo, não vá mais à igreja, não faça isso, é a conversa do diabo em cima de você. Lembre-se, se Deus colocou um sonho em sua vida, é porque Ele tem algo a revelar. E não foi isso que Jesus disse aos seus discípulos, quando os dois iam, todos os dois tristes, Macambu, Sorumbá, todo mundo ali com aquela cara de mamão de segunda-feira, fim de feira, triste. Aí Jesus se aproxima, por que vocês estão perturbados? O que está trazendo perturbação ao vosso coração? O profeta, o Senhor, Ele ia ressuscitar, Ele não apareceu até agora, e Jesus do lado dele, olha que conclusão, Ele não apareceu, e a gente esperava, nós estávamos aqui torcendo, e Ele sumiu. Jesus do lado deles, esse profeta grande, ninguém sabe dele, Jesus do lado dele. Você vai para a igreja, esse profeta, eu canto sobre isso, eu falo sobre aquilo, o Senhor está do seu lado, mas você está agindo como se estivesse no buraco. Que sonho é o seu? Eu tenho um sonho. O meu sonho é servir ao meu Senhor com alegria e me apresentar diante dele com cânticos. Seja nos momentos difíceis, no momento de dor, nos momentos de provação, eu quero estar diante dele. Eu quero trazer aos pés de Jesus todo o meu chorar, todo o meu pensar, todas as minhas dúvidas, tudo, porque só Jesus pode dirimir tudo isto. Só Jesus pode me dar uma nova esperança. Quando um sonho parece difícil, lembre-se, o seu Deus, talvez, é do tamanho do seu sonho. Difícil de fazer alguma coisa, mas se você crê que o seu sonho pode ser realizado, lembre-se, o seu Deus é o Deus dos sonhos. Ele está acima do seu próprio sonho. E Ele toma cuidado de cada um de nós. Feche os seus olhos. Senhor, como José, muitas vezes nós também ficamos pensando, e agora os sonhos? Mas ajuda-nos a entender que o Senhor está tomando conta de tudo. E eu quero pedir a cada irmão, coloque diante de Deus o seu sonho ou a falta dele. E diga a Deus, Senhor, eu estou perturbado. Mas lembre-se, irmãos, o Senhor pode fazer-nos sorrir novamente. Mais adiante, próximo domingo, nós vamos ver o que foi que Deus fez. O que foi que Deus fez. E o tema do meu sermão será: do buraco
da fossa para o palácio. Deus é capaz de lhe tirar do buraco e fazê-lo andar em meio a um palácio. E foi o que ele fez. Que Deus nos abençoe e nos ajude a todos. Amém.